This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. If you went on a road trip and you didn't stop for a Big Mac or drop a crispy fry between the car seats or use your McDonald's bag as a placemat, then that wasn't a road trip. It was just a really long drive. Ba-da-ba-ba-ba. At participating McDonald's. Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater as histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, meninas? Errei? Spoiler! A gente vai errar tanto quanto vocês nas análises. Afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Agnes Brista. Eu sou a Ana Ricari. E eu sou Nina Tonsik. E vamos estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama o nosso programa. Galera, eu indico fortemente que vocês vão aos comentários do Spotify. E eu indico que vocês façam isso em qualquer episódio, porque a Nina, ela sempre tem uma autocrítica nos episódios dela. Se ela não ouviu, ela não comenta, porque às vezes ela não ouve. Mas, quando ela ouve, ela normalmente comenta a performance dela, se ela concorda meses depois com a opinião dela ou não. Então eu indico que vocês vão lá, porque é um conteúdo extra pra quem quiser aí do programa. É um spin-off do episódio. O que acontece na cabeça. Às vezes, quando eu tava fazendo a minha peça e eu não achava que a sessão era boa, eu não recebia os aplausos. Eu ficava sério, olhando pra plateia, falando: não aplaudam hoje. Tipo, hoje não foi meu melhor dia. Então, sim, tá aí. O diálogo silencioso dela. Autocrítica forte. Forte. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Tô errado de ter feito uma brincadeira e não pedir desculpas? Oi, divas e pequeno divo. Preciso da ajuda de vocês, porque eu tô muito mal com uma situação que eu vivi recentemente com uma amiga da faculdade. E eu não sei se eu tô errada ou não. Eu ganhei um adjetivo. Além de divo, eu sou o pequeno. Pequeno divo. Eu sou o Léo, de 20 anos, homem. E eu conheci a Rebeca, de 19 anos, mulher. Logo no início da faculdade. Já tem uns 4 ou 5 meses. A gente se deu muito bem, viramos muito próximos. Mas tudo desandou depois de um pequeno conflito. Num dia desses, eu cheguei na sala super animado e percebi que ela tava de cara fechada. Assim que ela entrou no meio do nosso grupinho, ela soltou com um tom estranho: a gente não sai pra nenhum rolê. Eu achei que fosse só um comentário aleatório, então eu tentei levar na leveza, como a gente sempre faz, e eu respondi brincando: ah, mas é porque você mora muito longe. Falei rindo, do mesmo jeito que a gente sempre brinca entre si. Mas ela respondeu já alterada: mas eu já falei que isso não é problema. Se marcar, eu vou. Na hora, eu murchei. Fiquei sem chão e ainda assim eu tentei não causar e eu disse, virando pra uma amiga nossa: nossa, ela só desconta as coisas em mim, né? Em você não. Eu nem lembro bem o que aconteceu depois, porque eu já tava nervoso, mas eu acho que ela continuou falando. E eu passei o resto da aula calado e até o grupo percebeu. Depois disso, ela veio me perguntar várias vezes se eu tava com raiva e eu respondi que não, porque eu queria evitar conflito. Inclusive, eu continuei falando com ela, mas na hora do almoço, ela voltou no assunto do rolê e dessa vez jogou indireta pra mim. Ele, que mora aqui perto, fica desanimado pra sair. Eu achei bem gratuito, mas eu continuei quieto e ela passou o resto do almoço calada. No sábado, ela me mandou mensagem perguntando se eu tava magoado e se eu queria conversar. Eu falei que tava sim, que ela tinha descontado algo em mim, que não tinha nada a ver, mas que eu já tinha superado. Ela até pediu desculpa, dizendo desculpa por isso, mas logo em seguida disse que eu também tinha errado, porque segundo ela, eu afirmei uma coisa sobre ela que não era verdade. E isso a deixou coisada. Eu falei que foi só uma brincadeira, do jeito que a gente sempre brinca. E que nem senti que afirmei nada ofensivo, só comentei um fato. Mas ela continuou insistindo, dizendo que eu fiquei batendo na tecla, que lembra de eu debater isso com ela, o que claramente não aconteceu. Nesse ponto, eu já tava tão mal
que eu não consegui mais responder. Ela encerrou com… Enfim, deve ter rolado alguma falha de comunicação. Desde então, eu não consigo mais olhar na cara dela. Só de estar perto dela me dá ansiedade. Eu senti que eu revivi experiências muito traumáticas do ensino fundamental, onde eu sofri bullying, manipulação e gaslighting de amigas, entre aspas. E essa sensação de rejeição, de que eu sou um fardo ou que eu fiz algo terrível, me consome. Quando eu volto pro meu AP, eu só tenho vontade de chorar e me sinto totalmente sozinho. Ela não fala mais nada diretamente comigo, e mesmo nos trabalhos de faculdade, quando precisa interagir, é com frieza, quase indiferença. Conversei com uma amiga de fora da faculdade e ela disse que acha que a Rebeca só quer que eu peça desculpas, como se quisesse jogar toda a culpa em cima de mim. Mas o problema é que eu realmente não sinto que fiz algo de errado. Eu não me recuso a pedir desculpa por orgulho. É só que eu não entendo que foi tão grave assim na brincadeira, que era do mesmo tom que sempre tivemos. Eu sinto que ela ativou gatilhos muito profundos em mim e agora eu tô completamente abalado. Então me digam, tô errado de não ter pedido desculpas por algo que eu sinceramente não senti como ofensivo? Tô exagerando em me sentir tão mal assim? A princípio, minha primeira leitura é tá exagerando. Tá se sentindo tão mal assim. Ela também tá exagerando. Mas eu também sinto que isso é um recorte. Porque você mesmo já mostra que tem coisas do seu passado que estão sendo trazidos com essa questão. E eu fiquei um pouco confusa com a chateação dela, porque ela só chega já chateada na sala, então a gente também não sabe de onde veio antes. Então, o recorte dessa história, tal como você mandou, parece muito pra isso. E dos dois lados, do seu lado e do dela. Mas eu tenho total noção de que se é tudo isso, é porque é um recorte que não incluiu algumas informações. Algumas informações que deixam claro por que isso tem esse tamanho. Ué, mas eu acho que é muito claro quando a Rebeca vem e fala… Queria, né, em outras palavras, queria sair mais com vocês. E você responde, mas você mora longe. Ponto. Isso é muito grave no sentido desse. Você, sei lá, eu estudo na Unirio. Cara, as pessoas moram longe. Longe do quê? Longe do centro, longe de você. Era isso que eu ia longe falar. do rolê. Quem mora longe do rolê é um tópico sensível. Porque o rolê que sempre acontece ou na zona sul ou no centro, pra quem mora longe do rolê, é foda voltar pra casa. Ainda mais voltar pra casa de ônibus, de madrugada, não pode ficar até tarde, ou precisa dormir na casa de alguém, isso, é um rolê. Cara, é um tópico sensível. Eu acho até uma piada elitista escrota da sua parte. Eu acho muito, exato. E ela respondeu falando, se marca, eu vou. Ou seja, ela ficou chateada que você fez uma piada elitista. Sim. Ponto. Isso tá muito claro. Então, assim, depois de passar por isso, que eu fiquei, cara, só pede desculpa. Você não teve a autonoção, a autoanálise de que você foi uma pessoa que fez uma piada escrota. Elitista, sabe? Tipo, você colou na piada, não precisa, ainda mais nesse tópico. E se você mora perto, como ela disse, você realmente não tem essa noção e você não tá conseguindo enxergar pra além. O que é grave. Mas o que me bateu foi assim, eu tava lendo a história assim, gente, mas por que ele tá tão encucado, incomodado, desesperado em estar errado? Bem-vindo ao Clube do Erro, amor. Você senta aqui com a gente, vamos trabalhar isso. Porque, cara, você foi pra um lugar assim… Eu não posso, porque se eu magoei ela… aí você tá com ansiedade de encontrar ela, sabe? Tipo assim… Levou pra um lugar, assim, tão profundo. E aí você falou das suas questões do passado. E eu compreendi que é um gatilho pra você estar errado. Mas vamos trabalhar nisso? Porque a história, pra mim, é a parte mais simples. Agora, como você reagiu, é tipo, uou. Eu acho que não faltam informações nessa história. O que falta é você analisar as informações que estão dadas. E eu acho que essa ausência de análise vem de um lugar elitista mesmo. Muitas vezes isso acontece, gente. Você vive uma realidade e é muito fácil você analisar as situações e as questões sem analisar o ponto de vista de outras pessoas. Tipo uma pessoa que mora em uma região mais periférica, por exemplo. É muito recorrente esse tipo de acontecimento. Mas, novidade, você vai ter que se relacionar com essas pessoas. Isso é o melhor pro mundo. Você sair um pouco da tua bolha e sair um pouco do teu ponto de vista de análise e parar de se defender nos seus traumas. Porque, amor, todo mundo vai ter traumas. E você se defender de um erro, e um erro que eu condeno muito, que é um erro totalmente de um comentário escroto elitista, porque eu achei muito escroto. Desculpa aí. Você vai ter que lidar com esse peso. Mas assim, você vai lá e se defende com… Ai, mas os meus traumas… Cara, e o trauma da mina que mora longe? Você acha que uma pessoa que vive, por exemplo,
numa região mais periférica, que nunca é chamada pro rolê, não se sente também excluída? Você se colocou num lugar de… Ai, porque eu no fundamental fui rejeitada, não sei o quê. Como é que você acha que se sente uma pessoa nesse lugar de diferença de classe, por exemplo? Como é que você acha que não é a rejeição, a sensação que ela sente? Existe uma coisa perigosa socialmente, eu acho, que é a batalha pelo maior trauma, né? A batalha pelo… E quando, na verdade, eu acho que quando a Ana traz isso, todo mundo vai ter seus pontos de ferida e seus traumas. Poderia ser uma ponte para a união das pessoas, poderia ser uma ponte para identificação um com o outro. E acaba se transformando numa competição de… Bom, eu fiquei traumatizado com isso, então… ela não devia ter me tratado assim. Sendo que a gente pode muito bem, e a gente tá fazendo isso aqui, ir pra questão dela e dizer isso também deve ser um trauma pra ela. E entender que se você tem os seus, ela tem os dela. É isso que eu tô dizendo, exato. Eu acho que é porque é fruto de uma coisa a gente tentar competir de quem tá mais e defender o seu, quando na verdade é um bom ponto de união do ser humano. Exato. E não se defender com isso, entendeu? Não utilizar isso como um recurso pra você se isentar da culpa de ter feito um comentário escroto que atingiu um trauma dela, entendeu? E eu acho que tudo bem se você entender agora que isso é um trauma dela, entendeu? Porque tem a coisa de ela reagiu assim e depois tem uma cobrança de você deveria saber. Você deveria… Mas é preciso começar de algum ponto a pensar sobre o outro e a pensar sobre a situação do outro que, pelo visto, não estava te atravessando esse lado dela. Ele fala, a gente brinca assim um com o outro. Tudo bem, vocês podem continuar sendo amizades que brincam um com o outro. Mas quando bate uma brincadeira de sempre em um lugar e você percebe que bateu torto, é porque aquilo não é um lugar de sempre. Aquilo não é um lugar tranquilo. Aquilo mostra que ali existe algo sobre a personalidade da sua amiga que você precisa olhar e dizer, isso aqui é importante pra ela. Isso aqui é outro lugar pra ela, por isso que ela não leva de boa. Por isso que você não leva de boa quando ela começa a te tratar assim. Porque isso aqui é um ponto pra você. Entende que é fácil espelhar? E eu faço isso pra você se colocar no lugar dela. Eu acho que eu espelho pra que você se aproxime, ao invés de afastar. E eu acho que isso demonstra isso. Não é amizade, é tipo, esse é um ponto sensível pra ela. Saiba que ela é um ser humano que tem um ponto sensível. A partir daí por que eu nunca percebi isso antes? Meu Deus, deveria ter percebido. Calma também. Isso já pode ser uma oportunidade de você passar a entender isso, perceber isso. Porque eu acho que todo mundo tem que começar de algum ponto. Tudo bem, é tarde pra começar a pensar sobre a relação dos outros. Talvez, mas eu não vou julgar isso. Se você estiver disposto a partir de agora a entender esta realidade, ou entender por que isso é ruim de ser dito, já tá ganho, já é lindo. Isso não vou exigir outra coisa. Lindo. E nesse sentido, bem-vindo ao Clube do Erro, porque aqui é um espaço pra… Como a Nina falou, você começar a pensar que a gente erra e que tá tudo bem a gente poder se colocar num lugar de aceitar o erro e saber voltar, repensar e pedir desculpa. E também é um lugar pra você entender essas questões. Por exemplo, essa questão de classe, sabe? Eu acho que a gente convida todo mundo que ouve o Clube do Erro a repensar essas questões também, a aprender aqui com a gente. Então, uma coisa que eu colocaria como outro ponto a se analisar dessa história é que no final… ela quase que desiste de discutir isso com você. E ela acaba te pedindo desculpa e ela fala… Tá, acho que foi então um erro de comunicação. Porque as pessoas que estão nesse lugar de uma diferença de classe… às vezes elas não querem estar ensinando o tempo inteiro pra você que tá nessa outra classe o que você já tinha que saber, entendeu? Porque você já tem acesso à informação. Também, né? Tipo, ou ela tem vergonha, sabe? Tipo… Pode ser também. Às vezes é até menos sobre o fato da militância em si, mas mais sobre ela já tá desde o começo falando que ela tem uma questão com isso, né? E ela não conseguiu admitir desde o começo, né? Tipo, ela poderia ter respondido: sim, eu moro longe, isso é uma questão pra mim, justamente tô falando sobre isso, vamos conversar sobre isso, né? E aí começar uma conversa, mas não foi o caso. Sair torto, olha, ele mora perto e ele tem preguiça de sair, não ajuda ninguém, só mostra a frustração dela. Eu acho tudo bem pedir desculpa também pela forma como isso sai, mas não quer dizer que o assunto não é importante. Não diminui a frustração e não diminui a importância desse assunto, entende? Que eu entendo também, às vezes, a pessoa não tem mesmo um vocabulário pra poder expressar uma coisa que é uma opressão de uma vida inteira, entendeu? Tipo, às vezes a pessoa não tá com vocabulário, às vezes a pessoa não tá com paciência também. Tipo, ela vive isso todo dia, aí, sabe, ela sente isso todo dia que ela tá pegando 3 condução pra chegar na faculdade de vocês e você só atravessou a rua pra chegar na PUC. Entendeu? Sabe? Tipo, às vezes é sobre isso, cara. Ela não está mais com paciência de sentar e explicar pra tu. Bom, eu acho que é isso. Eu te convidaria a sentar aqui no Clube do Erro e ser mais gentil com os seus próprios erros, porque você vai ser mais gentil com os outros. Se você fosse gentil consigo mesmo, sobre você ser uma pessoa que pode errar,
você não teria se armado tanto, você não teria causado toda essa situação, esse climão com ela. Porque você olharia e falaria, caraca, ela ficou chateada, eu errei, ela tá magoada, eu errei, vou pedir desculpa, acabou. Sabe? O fato de você ter tanta questão sobre se eu errar, vai dar merda e o mundo vai acabar, o mundo acaba. Porque você não enfrenta o que tá no seu controle de ser uma pessoa melhor. Então você tá errado. Para a pergunta, né? Tô errado de ter feito uma brincadeira e não pedir desculpas? Tá, porque você viu que a pessoa se magoou com a sua brincadeira. Ou não, no caso ele não viu, né? Sei lá. Ele não consegue entender onde está o erro. E nesse caso eu entendo entender primeiro onde está o erro pra depois pedir desculpa, pra não ser aquela desculpa vazia que você nem sabe o que você errou e você não vai fazer diferente da próxima vez. Sim. E eu parabenizo isso também, porque eu odeio quem faz o desculpa e nem sabe do que tá pedindo, porque depois vai repetir. E aí não adianta, tá? Mas, pós-reflexão, que fizemos aqui em conjunto, e eu espero que você continue fazendo na sua vida, porque, enfim, acho que também tem mais pormenoridades que só você vai saber, porque você estava na história. Mas depois disso, o desculpa pra mim, a falta de desculpa é um erro. Então, Sim. peça desculpa sim. Bem-vindo ao Clube do Erro. Ficou com vontade de dar sua opinião na história de hoje? Diz o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. E também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. Amanhã a gente se encontra de novo, na mesma hora, no mesmo lugar. Se errar, não esquece de mandar a sua história pra gente. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.